Nós estamos recebendo aqui, no estúdio do Portal Aconteceu em Joinville, o deputado Kennedy Nunes, que é um deputado muito polêmico e que tratou de fazer uma sugestão muito interessante a respeito do lockdown. Deputado, primeiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente fica muito feliz quando os deputados que representam a nossa região vêm aqui prestar esse serviço à comunidade conversando conosco. Deputado, lockdown, qual é o seu ponto de vista? Aquela sua proposta que o senhor fez na semana passada, de que, de repente, alguns funcionários de alto escalão, de alguns órgãos, devessem também contribuir de alguma maneira, dando a sua cota de sacrifício, né, econômico. O senhor mantém aquela proposta? Bom, é um prazer estar aqui com vocês, com a televisão. Na verdade é o seguinte, o que é lockdown? Lockdown é fechar para preparar a estrutura para atender lá na frente. No dia 12 de março do ano passado, portanto, estamos vivendo o aniversário do primeiro lockdown. Lockdown desse que foi definido pelo Centro de Operações de Saúde, que é o chamado COIS, que agora o juiz acaba de determinar aquele pedido do Ministério Público em que haja o retorno do COIS e a decisão seja do COIS. Então, esse grupo formado, esse Centro de Operações formado por instituições, tanto públicas como privadas também, técnicas, é que vai definir se vão fechar ou não. É bom a gente ir atrás, nós estamos vivendo coisa nova agora. No dia 12 de março do ano passado, o COIS determinou o fechamento de tudo por uma semana, lembra? No dia 17 de março fechou até o final de semana, ou seja, 7 dias. O que nós tínhamos naquele momento, Enio? 6 pessoas, isso mesmo, meia dúzia de pessoas que estavam com o coronavírus. 6, meia dúzia de pessoas, que começou lá em Braço do Norte, porque veio uma pessoa do exterior e a partir dali. Então nós tínhamos 6 pessoas. Se com 6 pessoas o governador mandou fechar tudo, tu imagina agora. O que aconteceu? Fechou e não preparou absolutamente nada para esse momento. Veja que as entidades ligadas à saúde, em janeiro, em dezembro, início de dezembro do ano passado, avisaram o governo, olha, vai vir uma nova onda aí que vai ser terrível. O que o governo fez? Nada. Inclusive, se não me falha a memória, houve até uma desmobilização, o pessoal começou a desmontar tudo, está tudo sob controle. E mais, acabaram liberando. Olha só o que aconteceu no Carnaval. As praias, principalmente as praias, viraram a Marquês de Sapucaí. O pessoal, ao invés de ir para as grandes desfiles, eles foram fazer festas nas praias, principalmente praias e baladas. Então, na verdade, o que nós estamos defendendo é que o governo não pode fazer de forma nenhuma, Enio, este fechamento só colocando no preço a iniciativa privada. Qual foi a minha proposta? Minha proposta foi o seguinte, porque é fácil o Ministério Público, por exemplo, pedir o fechamento se o salário deles vem total, vem full, vem cheio. Então, minha proposta é a seguinte, a instituição pública que pedir o fechamento, que seja descontado de todos, não é só de todos, né? Os dias fechados. Por quê? Porque não é justo só colocar no empresário, no comerciante, no trabalhador, porque agora criou-se um problema. Se você, por exemplo, é patrão e eu sou empregado, você vai dizer assim, ó, sábado não vai vir trabalhar. Aí, ok. Aí você é proibido pelo governo de descontar esse dia, você tem que abonar esse dia meu de trabalho. Só que você está dizendo, não, pera lá, não vou abonar, não me deixaram trabalhar, eu vou descontar nas férias dele. E daí o empregado diz o quê? Mas como vai descontar das minhas férias, patrão? Deputado, o senhor deve ter recebido essa queixa também. Muitos pequenos comerciantes estão se queixando do seguinte, até esse lockdown de final de semana, que é um mini lockdown que foi criado, é um problemão, porque justamente no sábado que o comércio dá uma respiradinha para poder ganhar alguma coisa, até para garantir a folha dos funcionários. Então, isso também tem sido um problema para os pequenos comerciantes. Olha só, olha a incoerência, Enio. O governo manda fechar as lojas, mas os mercados vendem os produtos que estão na loja. Quer dizer, afeta o pequeno comerciante 2 vezes, né? Cara, isso aí é inconcebível, né? Por exemplo, mercados cheios. As lojas que estão cheias de mosca, né? Porque ninguém está indo, não tem aquele envolvimento tanto de pessoas lá.
Todo para entrar tem que medir pressão, aliás, temperatura, tem que usar máscara. E no mercado, não. No mercado aí pode. Tu compra desde pneu, tu compra carvão, ventilador, computador, calçado. Ou seja, o mercado hoje é um local onde todos esses coitados que daqui a pouco chega imposto, ICMS, aluguel, luz, água, imposto dos empregados, esses aí não podem abrir. Os mercados podem. Outra coisa aqui, olha aqui para mim. Escuta aqui, nós nunca tivemos um crescimento tão grande de produtos vendidos nos supermercados. As pessoas estão comendo mais, estamos engordando mais. Só que o que acontece? Quanto mais a gente consome, mais o preço aumenta. De fato. Já viu o valor das coisas no supermercado? Vamos falar de gasolina? Só nesse ano mais de 50%? E agora, sabe o que o governo fez? O governo mudou o preço, o preço médio do diesel e da gasolina. E além disso, aí o governador postou ontem, nós não vamos aumentar o ICMS, vamos manter. Claro, Moisés, eu sei como é que é o jogo. O jogo é igual, você não aumenta o IPTU, aumenta o valor venal do imóvel. Automaticamente paga mais caro. Da mesma Se forma. ele não aumenta o imposto, a alíquota do imposto, que é 25% da gasolina e 12% do diesel, mas ele aumentando o preço médio, porque sabe o que é? Você não paga o imposto do preço da bomba. Você não paga o imposto, porque o dono do posto paga o imposto da nota que vem. O consumidor deveria de pagar do imposto da bomba. Não, mas antes passa lá um fiscal da Receita e olha assim, tu pagou X, está vendendo Y, então nós vamos botar Z. E em cima desse Z, valor Z, é que eu pago o imposto. Só que quando baixa lá, o governo federal tirou todos os tributos, quando baixa lá, a nota que vem nova nunca vem para baixo. Toda a vida é para cima. É verdade. Deputado Kennedy Nunes, agora a respeito do lockdown, algumas autoridades de saúde, sanitárias, enfim, argumentam que o lockdown é importante porque os hospitais estão ficando sobrecarregados, não há vagas para as pessoas que precisam especialmente de tratamento intensivo, né? Isso é fato, em alguns lugares isso tem acontecido. Como é que o senhor avalia essa questão, esse ponto de vista dos sanitaristas e dos profissionais de saúde? O lockdown de Chapecó, 15 dias. Nesses 15 dias, o prefeito João Rodrigues preparou o centro de eventos com mais de 70 leitos. Perfeito? Só que lockdown em Criciúma, do governo do estado, porque o prefeito não colocou. O Clésio foi fazer uma avaliação e pediu as imagens da câmera da Polícia Militar. Em um dia normal passaram 100 e poucos veículos. Num dia de lockdown, 600 e poucos veículos. O que está... Gente, vamos dizer aqui. Lockdown para as pessoas está servindo como um feriado. Está servindo como um dia que você não trabalha. Ontem em Chapecó, estava vendo uma matéria, ontem em Chapecó tinha um chá de bebê, onde tinha muitas pessoas que estavam de folga do trabalho porque não podiam trabalhar, num chá de bebê. Agora existem os absurdos, como foi em São José, a Polícia Militar chegou lá num aniversário que tinha 10 pessoas da mesma família, tocaram bala de borracha na mulher, ou seja, o que está acontecendo? Os excessos. Por quê? Porque tem uma parte das pessoas, e a grande parte não respeita o lockdown, tem a outra parte que já fica confuso e revoltado, e os governos não fazendo nada. Cara, quando um governo como o Moisés, governador como Moisés, chega para a sociedade catarinense e diz assim, nós temos 600 milhões de reais para compra de vacina, e você não vê nenhuma atuação do governo para comprar vacina, está dizendo o quê? Está gozando a nossa cara. Dinheiro eu tenho de monte, mas não vou fazer nada. Deputado Kennedy Nunes, é até importante a presença do senhor aqui, que gostaria de fazer uma pergunta. Eu lembro perfeitamente que no ano passado, o governador Carlos Moisés estava um monte de processo de impeachment nas costas, parecia que a queda era iminente. O que mudou na Assembleia Legislativa para que, de uma hora para outra, aqueles processos que pareciam que estavam prestes a serem resolvidos, inclusive desfavoravelmente ao governador, de repente parece que o governador se consolidou como alguém que não está mais ameaçado. E isso procede? Bom, na minha parte, eu continuo na mesma posição. Quero saber onde é que estão os 33 milhões de reais que foram roubados dos 200 respiradores. Quero saber quais são as pessoas responsáveis. Coloco sim que o governador Carlos Moisés é responsável, tem responsabilidade. Ah, não, mas o Ministério Público, a Polícia Federal diz que ele não teve participação. Participação é uma coisa. Eu te dou 5 mil reais para você depositar no banco.
e desse trajeto, onde eu te dou o banco, você é assaltado, te roubam o dinheiro. Sou responsável. Me pergunta, tu é participante do roubo? Não sou participante, mas sou responsável. Responsável. Estava transportando? Né? Nós, na CPI, em todo momento, não falamos que o governador era responsável. Aliás, é participante. Ele é responsável, sim, afinal de contas, ele é ordenador primário de despesa. Pior ainda é que se uma pessoa de segundo escalão pode determinar a compra em menos de 24 horas, desde o recebido da proposta ao pagamento de 33 milhões de reais e o governador não saber, aí é a casa da mãe Joana. E é pior ainda. É bem pior, né? Pior é ele dizer que ele não sabia nada. Né? Eu continuo a mesma coisa. Agora, as bancadas, os outros deputados, pergunte para ele, mas parece que houve um acordão, Chico. É mesmo? É a impressão que nós Agora, temos, dia 26, tem o julgamento. Que eu estou cobrando para que haja o julgamento. Né? Eu já soube que tem uma turma no governo torcendo para dar o lockdown, porque dando o lockdown, o julgamento é transferido, dá mais uma sobrevida. Eu quero saber aonde estão os 33 milhões de reais. Não adianta fazer acordo, não adianta querer... E da minha parte, eu vou continuar nisso daí, fiscalizando sério, sim. Deputado Kennedy Nunes, o senhor é um político experiente, com alguns mandatos já. Como é que o senhor vê essa polarização que há no Brasil, especialmente nas redes sociais, entre direita e esquerda? Há um certo extremismo. Como é que o senhor se posiciona, né, em relação a esse comportamento que as pessoas têm tido? É simples. No espectro das pessoas, você tem, em média, 15% de extrema esquerda e você agora tem 15% de extrema direita. Você está falando de 30%. Tem 60% das pessoas que não estão nem aí. O que a gente precisa entender é que, muitas vezes, a ideologia não muda as questões. Por exemplo, eu defendi esses dias, no preço de aumento de combustível, a intervenção do governo nos preços. Por quê? Como é que é? Você tem duas formas. Ou você deixa livre como é que está, e daí tem a volatilidade do dólar e do preço do barril. Aumentou o preço do barril, aumenta o preço da gasolina. Aumentou o dólar, aumenta o preço da gasolina. E a outra forma é o seguinte, é o governo dizer assim, não vamos manter o valor aqui, independente se aumenta ou lá. O que dá? Dá menos lucro para a Petrobras. Mas tem uma intervenção. Eu defendo isso. Por quê? Nós estamos pagando, desde janeiro até agora, 50% de aumento da gasolina e a Petrobras, ao mesmo período, 60 bilhões de lucro. Cara, uma empresa pública não existe para ter lucro, ela tem que ter a visão social. Aí, quando eu estava defendendo, veio alguém na rede social e disse assim, Kennedy, mas você defendendo o que a esquerda prega, que é intervenção? Eu disse, cara, eu quero saber de esquerda ou de direita, eu quero saber o seguinte, que não dá para ficar com 50% em 90 dias de aumento do preço da gasolina e a Petrobras com 60 bilhões de lucro. Então, acho que nós temos que ver o seguinte, o que é bom para o povo, independente da ideologia de esquerda ou direita, eu estou no meio desses 60%. Deputado, o senhor já demonstrou várias vezes que, como representante do povo catarinense, mas de Joinville também, o senhor nunca deu muita importância para quem ocupa o cargo de prefeito de Joinville, o senhor sempre foi atuante em Joinville. Como é que é a sua relação com o prefeito eleito Adriano Silva? Já houve algum contato? Eu, em janeiro, procurei ele, até para colocar o nosso mandato à disposição. Durante o período em que o Udo, o pior prefeito de Joinville, foi prefeito, eu não o procurei, porque todas as vezes que eu coloquei recursos à disposição, o Udo perdeu, por incompetência mesmo. Procurei o prefeito Adriano, junto com a vice-prefeita, que é a nossa colega Rejane, e me coloquei à disposição. Não o conhecia, passei a conhecê-lo lá, e estou à disposição. Minha bandeira é Joinville, é a região norte. Aliás, a minha bandeira é o cidadão, independente que cor, que raça, sabe? Independente. Minha bandeira é o cidadão. Eu sempre digo, Enio, eu não meço o tamanho do meu adversário quando é para defender o direito de um cidadão. Chamam o Kennedy de bocudo? Pois é, às vezes eu sou bocudo mesmo, né? Mas se eu não fosse bocudo, na semana passada, a Celesc tinha dado um prêmiozinho de 250 mil reais para o diretor-presidente e 180 mil para cada diretor. Mais um? Sim. O mesmo que foi dado no ano passado? No ano passado. E daí, como eles não alcançaram a meta, eles iam fazer uma reunião escondidinha, mas passaram para mim, o Kennedy foi lá e tocou o terror, eles cancelaram a reunião, eles iam baixar a meta para conseguir o prêmio. Para atingir o... Para atingir o objetivo do PLR, né? Que absurdo. O plano de
lucros e renda. Agora, que é uma espécie de participação dos lucros, como tem na iniciativa privada. Agora, assim, para o trabalhador da Celesc é R$ 1.500, para o diretor R$ 250 mil. É inacreditável. E para os outros diretores 180 mil. Então, assim, tem gente que não gosta de mim. Valeu, cara, eu não estou nem aí se gosto ou não gosto. Agora, quando você perguntar para uma pessoa sobre mim e a pessoa disser não vale nada com isso, pode ter certeza, não deve estar no caminho certo. Ô Kennedy, para concluir, parece que houve uma mudança aí. Explica para a gente essa história. Parece que não caberá mais somente ao governador definir, a partir de agora, se haverá ou não lockdown. É isso mesmo? O que houve? O que mudou? O juiz Zanin acabou de dar aquela decisão que na quinta-feira o Ministério Público impetrou, na quarta-feira à noite, né? E o juiz determinou que seja este Centro de Operações de Saúde, Emergencial de Saúde, o COES, que seja o determinante e a avaliação técnica para dizer se fecha ou não. O que o juiz fez? O juiz viu a pressão, né, porque todo mundo pressionou, ele coloca a decisão para quem definir? O próprio governo. Agora vai ter uma briga danada, porque se é este centro, com 6 pessoas infectadas no estado, no dia 12 de março, mandou fechar tudo, agora tu imagina nesse momento. Só que o governo, depois, aprendeu que errou, e agora o governador diz, não é bem assim, porque ele viu o erro que cometeu. Só que os técnicos que estão lá, eu vou fazer uma proposta. A proposta que eu fiz para o Ministério Público, descontar, eu também vou fazer uma proposta para descontar dos técnicos do COES. Tá aí. Mandou fechar, desconto o salário. Por que só o da iniciativa privada paga, cara? Quem diz o teu? E se a Assembleia mandar fechar, desconta também de todos, não é só deputado, vai do cabo a rabo. Se a justiça não posso dizer, porque a justiça não deu agora, né? Mas se a justiça determinasse, tinha que ser do desembargador ao recepcionista. Tem que fazer isso, porque senão é fácil botar só o preço na balança do comerciante, do empresário, das pessoas. Kennedy, você é negacionista? Não, eu não sou negacionista, cara. Minha mãe morreu hoje, está fazendo 28 dias, morreu de Covid. Meu irmão pegou Covid e quase se foi. Minha irmã está saindo agora do Covid. Eu não sou negacionista. Eu sei o que é perda de uma pessoa. Minha mãe, minha maior riqueza eu perdi. Agora, não é porque minha mãe morreu por causa de Covid que eu vou mandar fechar tudo. Nós precisamos respeitar, usar máscara, álcool em gel, distanciamento. A fiscalização tem que ser dura. Não em festinha de 10 pessoas em casa, como foi em São José, mas tem que ser dura nas festas que aconteceram nas baladas, das praias no carnaval, que não fizeram absolutamente nada. Agora estamos sofrendo. Dizem assim, por que os jovens estão pegando Covid? Pois foram eles que foram para as baladas. Cara, pegaram um baile com 180 idosos, cara. Inacreditável, mas é verdade. 180 idosos dançando numa sala fechada. Aí fica complicado. Meu querido deputado Kennedy Nunes, eu quero agradecer muito a sua presença. Espero que o senhor coloque na sua agenda aí um retorno aqui para a gente. É muito legal conversar com um deputado que não tem papas na língua e fala mesmo. Deputado, muito obrigado. Até uma próxima. Valeu, gente. Parabéns aqui a vocês. Todos aconteceram em Joinville. Estamos aí à disposição. É isso aí, gente. Estamos com Via Direta. Conversamos com o deputado Kennedy Nunes. Quantos assuntos interessantes, hein? Quantos assuntos interessantes e assuntos para a gente refletir. Veja o depoimento do deputado. Ele perdeu a mãe e nem por isso ele compactua com certas decisões extremistas de fechar tudo e acabar com tudo.